Muito bem, nação, vencemos o Palmeiras contra tudo e contra todos, na casa deles. Pois é, nação, tem um detalhe nesse jogo muito importante que eu vou comentar, mas deixa antes de eu falar desse importante detalhe do jogo, vamos falar que o Flamengo montou um time que segurou muito bem o Palmeiras na primeira etapa, controlou muito bem, o Gerson jogou um pouco mais recuado, o que deu mais proteção à defesa, porque o menino Everton Araújo ainda comete algumas falhas quando ele joga mais próximo à defesa, então isso foi para justamente evitar colocar o garoto na fogueira. O time esteve bem, o Cebola foi o ponto fraco do time na primeira etapa. Se ele tivesse num bom dia, o Flamengo teria uma boa área de escape ali pela esquerda com ele, mas no resto o Palmeiras tentou, colocou um pouco mais de pressão, o Flamengo resistiu bem à pressão. No segundo tempo, o Flamengo voltou melhor do que o Palmeiras, voltou com mais decidido a vencer a partida, e a primeira alteração no intervalo, muito importante, vindo o Michael, que também não fez um grande jogo, mas se movimentou mais do que o Cebolinha e errou menos que o Cebolinha, então também isso tem que ser levado em consideração. E é claro, os gols, o gol de pênalti, e depois a jogada fantástica do Alacian, dando assistência para o Ayrton Lucas fazer o segundo gol. Mas o mais importante no jogo, eu acho, mais do que a postura do Flamengo, e talvez um fato que deva ser muito bem mencionado, além da vitória do Flamengo, foi a atuação desastrosa desse juiz. Esse juiz, esse senhor Ramon Abel, ele é muito ruim. Para não dizer outra coisa, a gente não pode imaginar que seja outra coisa além dele ser muito incompetente e ser ruim. Deu um pênalti contra o Flamengo no início do jogo, quando o Varela estava girando o corpo e estava indo, o braço dele estava aberto, mas ele estava girando o corpo e ele fechou o braço no momento que a bola toca. Mesmo assim, podia ser questionado. Poderia ser. Mas a impressão que se deu é que isso foi fora da área. E eu pude ver a insistência do árbitro em querer dar o pênalti. Porque o VAR chamou ele e mesmo assim ele deu o pênalti. Então assim, foi uma atitude assim que chegou a dar nojo realmente. Do jeito que ele forçou a barra ali, foi um negócio assim muito antipático. Depois, no outro lance, um lance capital da partida, que o Arrasca sofre um pênalti, ele não dá o pênalti, ele está bem colocado, ele não dá o pênalti. E só deu o pênalti porque ele foi chamado pelo VAR, houve uma certa discussão entre ele e o VAR, que os jogadores fizeram esse comentário, que houve uma discussão entre ele e o pessoal do VAR, e ele foi obrigado a confirmar o pênalti, porque foi pênalti, mas ele confirmou o pênalti muito contrariado, muito contrariado. A gente podia ver claramente que ele deu o pênalti contrariado. Ele não gostou da intervenção do VAR, e ele teve que dar o pênalti, porque foi pênalti. E é claro, o Flamengo abriu o marcador, o Everton nem se mexeu, a Arrasca bateu muito bem, o Everton nem se mexeu, e aí depois o Flamengo controlou o jogo, fez as alterações, entrou o Pedro, aí foram entrando os jogadores, né? O Ayrton já tinha entrado antes no lugar do Gerson, que sentiu uma contusão no joelho. E aí o time foi controlando o jogo. E nisso o Michel passou para a direita, né? Para o Ayrton cair mais para a esquerda. O time ficou realmente melhor, ficou mais solto, ficou mais vertical. E aí o Flamengo com 2-0, é claro, fez o controle do jogo e terminou com uma vitória importantíssima, porque fica na segunda colocação do Brasileiro, na cola do Palmeiras. E é um campeonato disputado, estamos no início ainda. E temos ainda 4, 5 equipes ali, cabeça a cabeça, o Red Bull Bragantino, o próprio Ceará está chegando ali perto, o Cruzeiro. Então é um campeonato ainda muito no início, né? No início você sabe que muitos times, eles brigam ali cabeça a cabeça, mas sabemos que tudo deve indicar que no decorrer do Brasileirão serão Flamengo e Palmeiras os reais candidatos ao título. Tá bom, nação? Então é isso. Então é mesmo destacar que o Flamengo hoje fez uma boa partida e que a arbitragem desse Ramon Abate Abel foi um desastre
e eu prefiro pensar que ele realmente é incompetente, para não pensar outro tipo de coisa, tá bom? É isso, nação. Saudações rubro-negrais.